Obrigado. O passador. Passador? Oi. Todos me ouvem bem? Dá um sinalzinho assim. Bom, pessoal, primeiramente, muito boa tarde a todos. É sempre um misto de uma honra com uma grande responsabilidade de ser a palestra que encerra o dia, né? O pessoal já está cansado, mas ao mesmo tempo vocês já viram muito conteúdo útil, então a gente tem uma obrigação de impressionar vocês com alguma coisa nova, uma coisa interessante. E eu espero que a gente consiga fazer isso hoje falando sobre Shadow AI, né? Meu nome é João Saldanha, tá? Eu sou um dos sócios da Tripla Data Privacy, sou advisor de GRC. Eu estou com meu colega Rodrigo Nunes aqui, por favor, se apresente. Boa tarde, pessoal. Prazer falar com todos vocês. Rodrigo Nunes, Head de Cibersegurança na Tripla. Bom, eu vou começar porque a gente tem um bocado de coisa para tratar aqui hoje, né? Eu vou tentar ser o mais leve possível, né? A ideia é que a gente consiga trazer para vocês um conteúdo que é útil, né? Um conteúdo que engrandece, mas sem nos pendurarmos demais em detalhes técnicos, em academicismos. Acho que a ideia é que vocês consigam entender o que é esse fenômeno e como que ele se diferencia, principalmente como que ele se diferencia do que a gente já vinha tratando há algum tempo como Shadow IT, né? Então, primeiramente, né, um bom ponto de partida é o que é Shadow AI, né? Por que a gente está falando de Shadow AI como uma coisa separada de Shadow IT? Shadow AI pode ser visto, sim, como uma espécie de uma subdivisão de Shadow IT. Não precisamos enxergar como uma coisa completamente diferente, mas traz algumas particularidades que tornam importante que a gente trate de forma segregada para, né, garantir que a gente consiga endereçar esses riscos e mitigar, né, as chances de um eventual incidente, uma fragilidade. Quando que a Shadow AI acontece, né, gente? Primeiro, o caso mais óbvio, o caso mais claro, né? A Shadow AI ela existe quando os colaboradores da organização, né, os membros da organização, utilizam ferramentas algorítmicas, ferramentas de inteligência artificial que não estão homologadas pela organização, né? Não passaram por um processo formal de avaliação para ver se atende os critérios de segurança, de usabilidade e que, portanto, então, opera-se nas sombras. Até aí a gente tem um cenário muito parecido com o Shadow IT. É exatamente o que acontece no Shadow IT. Mas no caso do Shadow AI a gente tem algumas variantes que são importantes e dignas de nota. A primeira delas é o fato de que pode ser que exista na sua organização uma tecnologia, um software, uma aplicação que está homologada pela organização, mas que tem dentro dela uma feature de AI, uma funcionalidade de AI, um processo algorítmico, um processo talvez de tomada de decisão automatizada, e este processo específico, esse feature de AI não está mapeado, não está homologado. Portanto, você tem uma IT que não é Shadow e dentro dela você tem Shadow AI. Então esse é o primeiro ponto aqui. E o segundo ponto de atenção, a Shadow AI ela tem um elemento facilitador, uma coisa ali meio noob friendly, eu gosto de falar com meus alunos, que é o seguinte: quando a gente falava de Shadow IT, a gente pensa, por exemplo, num usuário instalando um software numa máquina, uma coisa não autorizada e tal. Às vezes a gente conseguia barrar isso por gestão de identidade, controle de acesso, se o cara tem nível de autorização ou não para fazer isso. Um gateway. Exatamente. Mas quando a gente está falando hoje das AIs mais famosas, as mais democratizadas, as mais populares, nós estamos falando de tecnologias que são acessíveis por um browser, uma navegação. O cara não precisa de fazer todo um processo ali para poder instalar aquilo na máquina e rodar. Então, essas particularidades é que são dignas de nota e que já puxam ali o segundo tópico, que são os riscos para a organização. Gente, os riscos para a organização, no caso da Shadow AI, são todos os riscos inerentes às inteligências artificiais, aqueles riscos que a gente conhece com base nos frameworks adequados. A gente tem a ISO 42001, 24027, NIST AI, RMF, RFM, a gente tem um monte
de framework que traz esses riscos. Estou falando aqui de machine bias, opacidade algorítmica, data drift, né? Eu estou falando desses riscos. Só que qual que é o problema? Esses riscos, eles são riscos que a gente consegue administrar se a gente conhece, se a gente sabe que eles estão presentes na operação. Quando a gente está diante de um caso de Shadow AI, eu não sei que essa operação existe, eu não tenho como avaliar esses riscos. Não se governa o que não se conhece, né? E, portanto, já puxa para o terceiro item, quais são os impactos na governança nos processos. Gente, não tem governança em Shadow AI. Existe governança algorítmica, governança de inteligências artificiais. E o primeiro passo da governança algorítmica, como de qualquer governança, é identificar. Né? Quem já estudou frameworks aí como ISO 27001, né? Esses frameworks, syscontrols, o primeiro controle é sempre identificar. Porque não se governa o que você não conhece. Então, quando a gente fala quais são os impactos da governança no processo, o impacto é a deleção dessa governança. Não existe governança sobre a Shadow AI. É por isso que ela é tão perigosa. Ela já nasce à margem do seu negócio e, portanto, não governada. Exato, João. E reforçando, né? Você citou muito a Shadow IT. E quando a gente fala de Shadow AI, a gente está falando de nada diferente, muito diferente dos controles que a gente utiliza. Falando de proxy, falando de CASB, de DLP, o controle de compartilhamento de informações e acessos dos usuários a essas plataformas. Então, pegando aqui, né, no nosso quarto tópico, a gente precisa enxergar, então a gente precisa ter visibilidade, a gente precisa de ter governança quanto ao uso de equipamentos corporativos, né, homologados, para a gente ter pelo menos o mínimo de visibilidade sobre o que aqueles profissionais estão acessando falando de IA dentro da corporação. A gente não está reinventando a roda, né? A gente tem, às vezes, um ímpeto de pensar que o advento de tantas tecnologias de inteligência artificial revoluciona os nossos negócios e que, portanto, revoluciona as metodologias de mitigação de risco. Na verdade, não, gente. Assim, nós temos que partir do básico de novo, que é o que o Nunes falou. E eu quero fechar o que ele falou com uma coisa muito importante. Quando a gente fala de mitigação de risco aqui, gente, isso é uma coisa que eu falo com meus alunos, com os palestrados, com clientes, sempre. E no caso do Shadow AI, talvez seja o mais importante, o nosso maior aliado é aculturamento, conscientização, capacitação e treinamento. Os seus colaboradores precisam entender quais os riscos envolvidos na adoção de tecnologias de IA não homologadas. Eles são a fronteira final. E vou falar neles, né? Por que os colaboradores, né, eles adotam as IAs não homologadas, né? E aí quem já tá vivendo isso no cotidiano deve ter visto, eles às vezes têm até uma predileção pela IA não homologada. Você vai lá, compra uma licença caríssima, corporativa lá da sua tecnologia, não vou falar nomes não importa, e o cara usa a outra, ele quer a outra. A gente tem vários motivos, né, para isso, mas dois motivos comportamentais se destacam nisso daí. Primeiro, IA é um troço que tem uma progressão evolutiva exponencial. Todo dia sai uma IA que é 10 vezes mais poderosa do que a de ontem. Todo dia vai ter, aí tem esse discurso. E aí o cara acorda e vê a notícia de que aquela nova IA é 10 vezes mais poderosa, ele quer usar ela. Ele não quer usar a que você homologou. Ele não quer esperar a sua ser atualizada. Ele não quer que aquela tecnologia esteja disponível para ele. Ele quer usar a nova, porque ela é mais eficiente, ela é mais radical, ela é mais nova. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é um ponto até mais comportamental, psicológico, que a gente tem observado, que é interessante, que é o seguinte. Quando o cara usa uma ferramenta de IA não homologada, que, portanto, não está sendo alvo ali, né, de uma apuração, de uma fiscalização, ele pode mascarar a entrega como sendo dele. Porque se ele usa uma inteligência artificial que está homologada dentro do sistema, está vinculado ao seu trabalho, gera logs, tem fiscalização, etc. Se ele usa uma que não está homologada, que está oculta, ele pode utilizar aquilo ali e apresentar como fruto do seu trabalho direto, sem apoio de inteligência artificial. Então ele existe este problema que é muito importante de ser endereçado. E a gente puxa aqui o gancho para o segundo item, né, João? A parte dessa ilusão de eficiência.
Então aquele colaborador acaba fazendo entregas mais rápidas, mais completas, né? E com mais frequência. E acaba que isso gera processualmente ali uma bola de neve. Ninguém valida mais nada, a entrega está sendo feita, eu estou utilizando aquilo para a estratégia do negócio. Mas isso até quando? E essa é uma eficiência ilusória, né, gente? A gente colocou ali ilusão de eficiência, por quê? À medida que a gente vai adotando essas tecnologias, e gente, olha só, nós não somos contra, tá? Eu sou viciado em usar IA, eu adoro, uso para tudo. Planejei viagens com inteligência artificial completas. É fantástico, mas você tem que entender os mecanismos de governança. A ilusão de eficiência que é um risco, porque à medida que você vai vendo aqueles resultados surgindo, os caras se entregando mais rápido, entregas melhores e tal, você não só não tem visibilidade de qual é o custo daquilo, ou seja, quem está participando disso com o meu time? Meu time são 5 pessoas, mas se ele está usando uma inteligência que está num servidor não sei onde, quem tem acesso a isso? Eu estou fazendo essas informações para onde? Essas informações são confiáveis? É um LLM, é um LLM com RAG? Qual que é o grau de trustworthiness, né, de confiabilidade desses dados? Então é uma eficiência ilusória. E mais, ele vai mascarar as métricas de eficiência da minha equipe. Porque ele está usando uma tecnologia que eu não sei que está empregada, então eu acho que a minha equipe tem aquela eficiência sem aquela tecnologia, né? E isso é um ponto que fecha, né, esse capítulo para a gente, que é como que essas decisões individuais se tornam riscos coletivos. O cara decide sozinho, ele vai usar uma nova tecnologia de IA ou acessar uma IA não homologada, uma IA que não está autorizada, e isso tem uma repercussão orgânica. Isso impacta a organização inteira. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Vou dar um exemplo real que eu já vi. Imagina um setor de recursos humanos que decide ativar uma funcionalidade de IA com machine learning num software de recrutamento e seleção. Então eles têm um software X de recrutamento e seleção que ajuda ali na filtragem de currículos. Aí eles acionam uma funcionalidade que faz essa filtragem ficar mais eficiente ainda. Meu Deus, impressionante, mais do que nunca eu estou contratando as pessoas certas. Só que à medida que essa funcionalidade de IA não está mapeada, ela foge dos parâmetros de governança, o time de governança algorítmica não avalia. Quando passa ali às vezes 3, 4, 5, 6 meses, você tem um processo às vezes discriminatório, cabeludo na sua mão, que vai representar uma violação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, do marco regulatório das inteligências artificiais quando ele tiver entrado em vigor, da consolidação das leis do trabalho, da própria Constituição Federal, dependendo do grau de violação, né, de discriminação. Então as decisões individuais com relação a esse uso, gente, entendam, não impactam vocês apenas, não impactam apenas aquele que toma a decisão, mas a organização como um todo. E aí, Nunes, eu te pergunto, como é que a gente identifica os sinais, né, de que estão adotando o Shadow AI? Porque eu conheço um muito bom. Tem um sinal muito bom, muito óbvio, que é assim, ó, você é um gerente, você tem o seu time lá, e aí seu time tem aquele caboclo que ele sempre levou 8 horas para te entregar um negócio. Cara, de repente, esse cara teve uma epifania, esse cara atingiu o nirvana de uma semana para cá, ele me entrega agora em 40 minutos, velho, os negócios que eu pedi para ele. Esse cara acendeu. E aí eu falo, cara, me guie, ó iluminado, por este caminho do Sansara, para que eu também possa atingir esse grau de iluminação, ou eu caio na real e entendo que esse cara está usando alguma tecnologia que eu não estava contando com ela. Além desse caso, o que mais você recomenda? Esse caso é típico, João. Mas quando a gente fala de ferramentas e processos, né, para ter visibilidade, precisa de visibilidade para ter esse controle. E eu não estou falando de nada novo. Eu estou falando dessa parte, não sei, um CASB, um DLP, que a gente já tem muita dificuldade de implementar hoje. Quem tem um CASB, um DLP bem implementado, com confiança, para aplicar uma política e não parar a empresa, tá? Então, é muito custoso. Custoso que eu digo operacionalmente e financeiramente também. Então, vem a importância, né, da parte de governança, né, João? A gente tem sim ferramentas e processos muito interessantes que podem ser adotados, né? O próprio Nunes mencionou a questão do DLP, do CASB. Você vai ter que fazer, e aí é importante que vocês entendam que não é a simples instalação de um DLP, de um CASB, e claro, com tudo que ele traz junto, classificação de informação, aquele negócio todo. Não é só isso, é você entender como é que se comporta a arquitetura que você está usando, como é que é a conexão entre o usuário e o servidor daquela IA. É uma confusão. Gente, é caro, é dispendioso, é trabalhoso e o melhor de tudo,
tortura o usuário, porque toda vez que a gente coloca esse tanto de mecanismo de validação de pacote de dados no caminho e human on the loop, human in the loop, dependendo da forma que você vai fazer essa validação humana, você atrasa a experiência do usuário, fica mais difícil para ele. Então, além de tudo, você tem um usuário puto, né? Então, aí, né, por isso que a gente puxa para o final aqui, gente, a importância do aculturamento e da gestão ativa. Gente, as ferramentas que o Nunes mencionou, elas custam dinheiro, elas custam trabalho, elas custam estresse, elas custam políticas. Aculturamento é de graça. Olha que coisa fantástica. João, e importante que só funciona nos equipamentos corporativos. Lembrando que o funcionário está sempre com o celular no bolso. O aculturamento tem isso, né? Ele vai pegar no celular do cara. Aculturamento é você treinar, capacitar o seu time, os seus usuários, para entender esses riscos. Porque quando o cara entender, ele se torna não mais ameaça, ele se torna um vetor de segurança. Esse cara se torna uma nova barreira. Ele não vai mais tentar burlar a sua política de segurança, inclusive com o celular no bolso, como muito bem o Nunes falou ali. Então, gente, por favor, partam do aculturamento sempre. Governança começa com cultura sempre. E quais são os riscos jurídicos e éticos, né? Passar bem rapidamente por isso aqui. Nós já falamos disso aqui, gente. A primeira coisa que passa pela nossa cabeça são os riscos, obviamente, de regulações algorítmicas, né? O Brasil está em vias de aprovar o PL 2338, que seria o nosso marco regulatório das IAs. E temos outros, como o AI Act europeu, temos diretrizes da OCDE, né? Tem frameworks, a própria ISO 42001 que eu mencionei, 42005 e 6, certificáveis, 24027, que é para combater machine bias, NIST, a gente tem um monte de framework. Só que a gente tem que ir além. Quando eu permito que uma Shadow AI exista na minha organização e, portanto, eu permito uma IA não governada, eu tenho que partir do pressuposto que ela está violando todos os preceitos de governança algorítmica e, portanto, violando as legislações pertinentes. Eu não estou falando aqui só dessas óbvias, eu estou falando também de LGPD, se tiver dado pessoal envolvido. Eu estou falando de consolidação das leis do trabalho, no exemplo que eu acabei de dar aqui de recrutamento e seleção. Eu estou falando do Código de Defesa do Consumidor. Se eu estiver usando essas IAs para fazer um perfilamento de consumo, por exemplo, eu estou isolando toda uma categoria, toda uma demografia de um produto, de uma oferta. Olha a quantidade de BO na sua vida por conta de uma Shadow AI. Então, gente, as violações são as mais diversas e as mais severas. Vai da criatividade do usuário aí na hora de arrebentar a sua empresa. É importante, João, como você falou, a estratégia de controle ela segue muito importante. A parte de cultura a gente sabe que é difícil, a parte de conscientização é custosa, a gente fala de pessoas, mas a parte de ter políticas bem feitas, soluções que consigam fazer o monitoramento e proteção disso, né, tem que seguir sendo realizada, né, não só para Shadow IT, né, mas agora para Shadow AI, para a gente, quando a cultura falhar, a gente tem uma camada de proteção que possa nos apoiar, né, a um não incidente, dizendo assim. Né? Isso que o Nunes trouxe é muito importante. Vejam que o que ele construiu foi a ideia de que essas políticas, esses mecanismos operam como uma rede de segurança após a falha da cultura. Primeiro a gente tem a cultura. Primeiro a gente tem o cara não deliberadamente violar aquelas políticas. E a partir de então a gente tem as tecnologias. Eu trouxe dois casos paradigmáticos que eu vou passar rapidinho, só para você ter uma ideia do que eu estou falando. São bem famosos, eu não sei se já ouviram falar, mas acho que são bons vocês visualizarem. O primeiro é um caso da Samsung, em que um time de desenvolvimento, lá em 2023, estava utilizando o GPT assim, loucamente para desenvolver uns códigos lá para o novo lançamento do ano, e isso acabou causando um vazamento de proporções catastróficas. Vazaram assim, código-fonte do negócio, segredo industrial, inovação, muito antes do lançamento, o que é óbvio que vocês podem imaginar o tamanho do prejuízo financeiro disso daí. Né? Então isso aí por si só é um Shadow AI na medida em que nunca foi autorizada a utilização desse assistente de IA para codificação naquele contexto. E o segundo caso é um caso que, na minha opinião, é pior ainda, que é o seguinte. Um rapaz contratou um advogado para ajuizar uma ação contra a Avianca, de um incidente que ele viveu. Ele contratou esse advogado e falou: sim, doutor, toma aqui, vou te pagar aqui seus honorários. Pagou um dinheiro para esse doutor. O doutor pegou o dinheiro, foi para casa e falou: GPT, escreva uma petição inicial, crie uma petição inicial assim, assado para ajuizar indenizatória, papapá. O GPT fez exatamente o que ele mandou sem erro nenhum, criou.
uma petição inicial. Inclusive a jurisprudência, os precedentes, a lei, inventou, tu criou. E o cara, sem nenhum processo de validação, distribuiu essa ação. E aí, como vocês podem imaginar, não só o resultado do processo foi catastrófico, como esse cara foi autuado, né, denunciado aí para as entidades que de fato administram a ordem, né? Agora você imagina, nesse caso a Shadow AI ela é interessante porque ela é uma Shadow AI terceirizada. O advogado sabia que estava usando, o cliente não. Olha a importância de uma gestão de terceiros aí. Vocês conseguem controlar dentro da sua organização. Vocês sabem se os seus parceiros estão fazendo isso? Vocês têm Third Party Risk Management, gestão de riscos de terceiros? Nunca se sabe se o seu advogado é esse doutor, hein, gente? Boa, João. Falando em terceiros e olhando já para fora da empresa, né? A gente falou aqui de uso de IA não homologada por colaboradores. Mas quando a gente olha para o que a IA está consumindo do seu conteúdo, acho que é algo mais obscuro ainda. Então a gente traz aqui, né, algumas imagens onde a gente mostra um gráfico de utilização de IAs diversas de todas as partes do mundo, fazendo treinamento de conteúdos da sua empresa. Então, assim, eu fiz uma pesquisa com alguns clientes, a gente fez um bate-papo e 80% não tinham noção que isso é feito. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que empresas, por exemplo, de viagens, travel, tem promoções e eu jogo lá no GPT, olha, eu quero viagens mais baratas para o Nordeste em dezembro. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma pesquisa generalizada em vários sites, vai te trazer essas fontes, vai trazer o conteúdo rico da sua empresa, vai entregar isso para quem paga, né, o licenciamento ali, usar o GPT como exemplo, né? A sua empresa não tem noção do que está sendo consultado, isso distorce o resultado estratégico da empresa, que a gente acha que o usuário está entrando, está vendo ali o preço. Quem é de marketing, né, apavora, porque você de repente tem um tráfego falso. Assim, é um negócio que é um volume imenso de acessos que na verdade não são seres humanos. Exato, são bots. Bots já são conhecidos há muito tempo, mas foram muito potencializados pela IA, né? Então hoje eles usam isso para treinamento e hoje a capacidade de um humano usar um navegador para acessar uma informação é uma. A capacidade de um IA, através de API, acessar vários barramentos, vários paths ali dentro da sua aplicação é outra, é muito mais forte. E consumir sua infraestrutura. Exato, então está te gerando custo, inclusive. Se a sua aplicação está em nuvem, às vezes 40%, 30% do tráfego é bot que está consumindo seu recurso. Então ele está levando seu conteúdo rico, você não tem controle, você não tem visibilidade, você não está recebendo nada por isso. Então assim, hoje isso tem ocorrido bastante, então é uma provocação que eu até faço. Chegar dentro da empresa, validar ali com quem cuida da parte de publicação, o AF, que seja, se tem visibilidade sobre isso. Porque isso é treinamento, isso é feito com todas as empresas, tá, gente? E aí fica uma provocação legal, né? O Nunes falou, a pessoa pesquisar uma oferta. Nesse caso, você ainda está falando de um consumidor em potencial. Mas e se os seus concorrentes das Exato. Agências de turismo concorrentes estiverem monitorando os seus sites 24 horas por dia com esses crawlers, para assim que você lançar uma oferta, ele lança uma oferta 5% melhor e derruba você. Inclusive, que nós estamos falando. A gente tem agora, exemplos no próximo slide, exemplos claros, né? A gente tem aí a Folha de São Paulo processando, podem procurar aí, processando o ChatGPT por concorrência desleal. Exato. Então, o que acontece? Para você acessar a Folha hoje, você tem que ser assinante, né? Mas no momento que eu uso uma API, uma solução robusta para fazer uma pesquisa, ela já te traz o resultado em texto. Eu não precisei pagar nada, certo? Da mesma forma, o The New York Times fez a mesma coisa. Nesse caso é interessante, porque quando você tenta acessar uma matéria, mas você não é assinante, às vezes, né, você sobe aquele paywall, vocês já viram, né? Tem que ser assinante e tal. Só que o bot não. Exato. O crawler não. O scraper não. Ele vai lá no fundo, lá no back-end da página, encontra a informação toda. Então você pergunta pro GPT assim, GPT, o que saiu na Folha hoje? E aí ele vai te falar, saiu isso. Porque ele tem acesso, você tem um paywall. Bom, quem quiser saber, e aí, gente, só puxando pro final, que nós não estamos com muito tempo aqui, eu ia até passar por alguns tópicos aqui, só para poder fazer um apanhado, mas a gente não vai ter tempo. Quem quiser saber mais sobre Shadow AI, e aí aqui que é o pulo do gato, quem quiser conhecer a nossa solução para proteger você, a solução que se a Folha de São Paulo tivesse contratado com a gente, ela não estaria passando esse aperto, passa no nosso stand ali da Tripla,
toma um cafezinho com a gente. Mais tarde tem prazer Happy receber Hour. vocês. É sempre uma imensa honra estar com vocês aqui no Mindesec. Muito obrigado. Obrigado, gente.